fin a la ley. Y al quitar la ley, el pecado quedó muerto. ¡No hay pecado! ¡No hay pecado! Sua edificação não foi em vão. Recordemos as palavras inefáveis do Filho do Homem. Atos 20, 24 diz: Mas de nenhuma coisa faço caso, porque ele diz que não faz caso de nada. Será que chegavam coisas que chamavam atenção e que aborrecem? Olha que ministração me deu, de nenhuma coisa faço caso, nem estimo preciosa a minha vida para mim mesmo. Olha isso, com tal que acabe minha carreira com gozo e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Lei de Moisés. Assim que, olha, aplica isso. Não faça caso do que estão dizendo de você. Bom, e hoje temos um tema, que tema, uau! Não é um tema apocalíptico tampouco, mas é que nos oferece tanta luz daquilo que nós já conhecemos, mas de uma forma muito bela. Vamos a Gálatas capítulo 3, versos 23 ao 25, e vamos falar, vocês e eu, um momentinho. Vamos compartilhar de uma forma simples. Mas antes que viesse a fé, ou seja, antes da cruz, essa fé não estava. Cristo morre, ressuscita, e essa fé, que Paulo está falando, chega. Mas antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei. Eu não sei por que tem gente ainda em lei, porque se a fé já chegou, para que estar guardando a lei? Não é assim? E todas as igrejas guardam a lei. Estávamos presos, a palavra confinado, né? Não podia sair daí. Moisés era quem regia tudo. Ou seja, antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei. Encerrados. Nós não estivemos encerrados, porque tu nasceste depois da cruz e isso já não cabe para você. Paulo está falando dele. Ou seja, que tu não tem nem que pensar. Mas eu não sei porque tem gente guardando a lei hoje, porque eles nem nasceram naquele tempo. A lei foi dada para aquelas pessoas lá. E mais, você nunca esteve em pecado. Porque para estares em pecado, tem que haver uma lei que diga que tu estás em pecado. Católicos nos criticam e dizendo, eles dizem que não há pecado. Há pecado. Eles têm 2000 anos de atraso. Porque tu nunca estiveste em pecado. Se foi uma mentira vendida a você por Roma e pelos chamados cristãos de hoje, nunca estiveste em pecado. E sabe quantas vezes você se confessou com o sacerdote, recitando o que fazia ali, né? Naquele caixote. Você nunca esteve em pecado? Para estar em pecado, tinhas que está debaixo da dispensação que te colocava em pecado. Mas depois que Cristo morreu, o pecado foi tirado e todas as crianças, todos que nascem salvos, se são escolhidos. Imagina só. Imagina o engano de Roma, como é grande. Imagine o engano por 2000 anos, tão triturados, abusado da mente das pessoas. Bem antes que viesse a fé, o que havia era a lei. Chegou a fé, para a fé chegar, tinha que tirar a lei, porque não pode haver duas coisas juntas. Porque fé e lei são opostos. Ou seja, tu não podes estar dizendo, irmão, tem que guardar a lei.
É por fé, eu guardo, né? E como é? Como é que é por fé que você guarda? Não, não, eu por fé eu cumpro. Mas é que se estás em fé, você já cumpriu para com Deus. Agora, de onde sai essa confusão? Vejamos Hebreus 11, versos 1 e 2 e concluímos com o verso 6. Veja o que diz. É, pois, a fé a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Veja só o que diz. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. De que fé estava falando, se não havia chegado ainda a fé? Quando tu usas esse verso de fé, estás falando do aspecto fé de fazer milagres. Os antigos faziam pela fé. Davi pegava um leão pelas mandíbulas assim e abria. Com a fé, Sansão, com a fé, Davi matou 10.000, com 1.000 matou a 10.000. Mas era a fé prática de fazer milagres. Aqui, Paulo diz, antes que viesse a fé, é outro tipo de fé. É a fé que te justifica, te torna justo, te torna perfeito, te torna completo e te deixa sem pecado. São duas manifestações de fé. Então, qual é a fé que Roma e as demais igrejas aí pregam? Essa. Mas eles não conhecem a nossa. Sabe por que não conhecem? Vou te dizer porque daqui a pouquinho. E vais concluir. Não, jamais poderão conhecer. Eles não estão na fé. Eles têm fé em Deus, mas não têm fé de Deus. Sim, porque a fé que Paulo pregava, quando ele diz, antes que viesse a fé, ainda que já havia fé, fé para fazer milagres, fé em Deus, ou seja, a convicção do que não se vê e dizer sim, é. Antes que viesse esta fé, o único que a experimentou foi Paulo. Os apóstolos não tinham esse tipo de fé. Os 11 apóstolos não eram nem salvos. Nunca foram salvos. Está vendo que, note se não é assim, esta fé é um dom e tu não pode ter pouco nem muito. Ou seja, a fé que os apóstolos tinham, eles diziam, aumenta-nos a fé porque aquela poderia ser aumentada, mas essa não, porque essa aqui chega completa. Olha, eu recebo que tu estás entendendo, porque Salomão não tinha esta fé. E era o homem mais sábio da terra. Mas aqui, Salomão tinha que sentar aí e ficar babando. Aqui estamos, olha, traçando bem a palavra da verdade. E isso, o pastor da esquina não conhece. Toda essa gente que nos critica, eles não sabem nem do que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque eles têm um véu. E eles pensam que têm esta fé, mas eles não a têm. Por isso é que vivem por obras. Por isso pensam que a salvação se perde. Porque eles nunca chegaram a esta fé que estamos falando. Vamos continuar lendo. Gálatas 3. Vamos ver vários versos. Do 23 ao 25. Veja o que diz. Mas antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que seria revelada. 24. De maneira que a lei foi nosso guia, nosso aio. Aio é como um chefe, como alguém que te leva, te conduz, um mestre que te leva. Ou seja, a lei foi dada para te conduzir a isto, porque a lei sabia que você não poderia cumpri-la. De maneira que a lei foi nosso guia, nosso professor, nosso mestre, nosso aio, para conduzir-nos a quem? A Cristo. E em que forma te guia? Pois te falando, pode cumprir a lei. Tu diz, não posso. Pois não seja estúpido, então. Entra por fé. Vai continuar tentando.
É um mestre que te diz, como tu pretendes cumprir a Deus? Meta-te em Cristo, que ele cumpriu por ti. Dessa forma, é um professor, um mestre, e te diz, nosso aio para levar-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por quê? Pela fé que viria. Próximo verso. Mas vindo a fé, o que diz? Já não estamos debaixo de mestres ou tutores, já não estamos debaixo da lei, porque chegou o quê? A fé que salva, a fé que te justifica, a fé que diz, tu estás completo, meu amor, tu estás limpo, santificado, completo, prosperado, assentado em lugares celestiais. Olha, tens todo o pacote a teu favor. A pergunta é, como chegar a esta fé? Como? Como tu sair da fé tradicional e chegar a esta fé que viria, ou que já chegou, mas que nem todo mundo pode chegar? Porque não é fácil. Veja o que diz, Romanos 10, 27. A pergunta é, como chegar a esta fé? Veja, um ouvinte, agora mesmo, está ouvindo isso e está... Pode estar aí familiares meus. Espera aí, vamos... Podem estar os pastores que nos assediam. Vamos ver o que essa gente aí está falando. Imagina... Bom, você a princípio confessou que iriam chegar muitos. Olha, se não chegarem com isso aqui é porque estão danificados de fábrica. Não, se não chegarem com isso é que não têm ouvido. Olha, porque mais fácil do que isso não se pode explicar. Veja o que diz, verso 17. Assim que a fé, não a fé dos antigos, esta fé, a que salva, a que te justifica, assim que a fé é por quê? Por quê? Não pelo ler. Você sabe que os evangélicos por aí se metem aí numa universidade aí assim, vamos estudar a Bíblia. Não é lendo. Tu pode ler toda a Bíblia. Sabe quanta gente já leu a Bíblia? Eu já li a Bíblia 9 vezes. Ah, eu 10. Pior, né? Pior. Pior, porque então lês a letra e o véu se cola mais aí. Põe em você aí como se fosse uma máscara dessa que para arrancar isso... Porque a fé vem, olha só. Tens que dobrar os joelhos e pôr o ouvido. Mas escute isso. Veja o que diz Lucas 10, 8. 10, 8. Me equivoquei. É 18, 8. Não estou com os óculos, você sabe? Vi as duas bolinhas do 8 como se fosse uma. Eu estou fazendo de conta que não preciso de óculos. Mas eu mesmo me descobri. Diz, digo-vos que breve lhes fará justiça, mas quando vier o filho de Maria... O filho de quem? Era filho de homem, não filho de Maria. Quando vier o filho do homem, achará fé na terra? E de que fé estava falando aí? Porque da outra fé havia de montão. Pedro, olha, veja se Pedro não tinha fé. Caminhou até em cima da água, e os apóstolos faziam milagres. Mas essa fé que ele está falando é a fé que viria, que o Filho do Homem já estava profetizando. Achará esse tipo de fé? Não. Então quer dizer que esta fé não foi encontrada por ninguém até que se manifestou em mim. Eu fui o primeiro que tive essa fé aqui. Porque, escute isso, para ter esta fé
tem que haver alguém que pregue a você. É que não existia, não é por ler. A Bíblia estava 2000 anos correndo aí por todas as igrejas. Mas diz, enquanto não aparecer aquele que não a receba, não vai poder explicar. Estamos claros? Veja o que diz aí mesmo, Romanos, capítulo 10, verso 15 ou 14 em diante. Vamos ao 14. Como, pois, invocarão aquele no qual não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão sem haver quem pregue a eles? Tinha que vir alguém a pregar. Mas em 2000 anos, ninguém havia pregado esse tipo de fé que eu estou falando nesta noite. Da outra fé eu já havia escutado também de montão. E mais, tem gente que não vai nem na igreja e diz, eu tenho uma fé cega no Senhor. E bem cega que tá, né? Eu creio firmemente que há um Deus. Todo mundo crê em Deus. Até Satanás, antes de ser liquidado, cria em Deus. Mas é claro, se ele for o Criador. Não, tu vai a toda prisão e pergunta, você crê em Deus? Sim, claro. Não. Eu estou vendo um programa aí em América TV, um tal Benítez, que veio da Espanha. E então, como é que se chama isso? Ah, Oscar Assa perguntava a ele, olha, o que você recomenda? Bom, eu recomendo que ninguém vá à igreja. Porque, por exemplo, eu creio firmemente em Deus. Então ele tinha fé em Deus, não a fé de Deus, mas em Deus ele crê. Né? Então você recomenda que ninguém vá? Então as igrejas... Não, é que Jesus Cristo não fez nenhuma dessas igrejas aí. E então o homem... Então você não crê... Ou seja, não crê que tem que ir à igreja, nem crê que são feitas por Deus? Nenhuma foi feita por Deus. A igreja de Jesus Cristo não é assim. A igreja de Jesus Cristo é um governo que virá. Já está, mas ele não sabia, né? Ele estava falando de mim sem se dar conta. Olha, um bom pensador, de fato, eu gostei como ele falou, eu não pude tirar a vista dele, porque ele confundiu a Oscar Asa. Ele disse, agora sim que eu estou confundido. Vai continuar confundido, porque o homem é um bom pensador. Ele não tem a fé ainda, mas anulou todo o sistema religioso e fez muito bem com isso, porque recomendou que não vai ninguém vai à igreja, fiquem em suas casas, pensem. E aí Deus está com eles. No entanto, ele disse que viria um governo que Deus vai... Porque ele crê em Deus, veja que não é ateu, ele crê. A única coisa é que não crê no que está estabelecido. E que faz muito bem, porque isso sim é perder tempo. Ir à igreja hoje, é melhor ir a uma festa, rapaz. Eu prefiro ir a qualquer lugar, menos à igreja. Porque é que isso não é igreja. Estão te vendendo gato por lebre. Estão te dizendo, vem à igreja. E não é igreja. Te enganam. Portanto, ir aonde? A menos que seja crescendo em graça. Aqui sim. Aqui há material para isso. Vejamos porque convém esses versos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 14 ao 16. Mas o entendimento deles se endureceu, porque até o dia de hoje, quando leem o Antigo Pacto, permanecem com o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. E como Cristo tira esse véu? Pregando. Eu prego, tu escutas, e o teu véu pode cair. Eu recebo que agora mesmo está se caindo aí o véu do montão de abençoados. E a mim o que chama atenção é
porque Isaías, sem estar presente... Veja o que é um profeta. Profeta é uma pessoa que aparentemente prega um disparate e depois vai para casa e morde os lábios e bate na sua própria cara, ou seja, se sente mal. A mim tem acontecido que eu tenho dito coisas e eu chego em casa com vontade de quebrar alguma coisa. Por que disse isso? Como sou estúpido? Um montão de coisas. Passam 3 meses. Anda, foi por isso que eu falei aquilo. Então, Isaías, vamos a Isaías 25, verso 7. Ele falou isso. E eu imagino que depois sua mente caiu em tristeza, porque ele já vinha profetizando alguma coisa que iria demorar milhares de anos em se cumprir. Verso 7 de Isaías 25. E destruirá neste monte a coberta com que todos os povos estão cobertos, que é a lei, e o véu que envolve... Sim, quando diz o véu que envolve a todas as nações, não se podia cumprir naquele tempo, porque todas as nações não havia ainda se multiplicado, né, a raça. Então, esse véu que envolve todas as nações, o menos que as pessoas imaginam é que é Jesus de Nazaré. Que espetáculo! Esse é o Código Miranda. Porque ninguém sabia isso. Ou seja, que Jesus de Nazaré é o estorvo? Sim. De fato. Por que Paulo foi chamado de anticristo? Porque ele tocou nesse véu. Porque Paulo tocou esse véu. Ninguém fez caso a ele. Disse, para que sejais de outro, do que ressuscitou. Aí mesmo, fora. Não se pode mais escutar esse homem. Os próprios apóstolos o liquidaram, taparam sua boca e escreveram cartas, depois dele para que não crescem nele. Então a razão de eu ser o anticristo é que eu sigo esse padrão que Paulo levava, mas eu sim estou conseguindo tirar o véu. Paulo não pôde tirar esse véu de ninguém. Bom, nem a um. Ele disse, todos me abandonaram. Depois da minha partida, se acabou, que outro tire. O outro tirará, porque eu não posso. Eu vou deixar aí martelo, ferramenta, prego, dinamite, vou deixar tudo aí como fundamento. E depois que ele pegue isso e faça algo com isso para ver se ele poderá tirar. E estamos fazendo. Agora, veja, se no 6,6 há sabedoria, que se eu tiro o teu véu e ativo a tua fé, a que viria, e tu entras nessa fé, então, tirar o véu é te dizer, não olha Jesus de Nazaré, não olha antes da cruz, porque se olhas antes da cruz, aí está a lei. Aí está a maldição, aí está a condenação. Se olhas depois da cruz, te vês perfeito. Aí vês perfeição, aí vês a fé que justifica, a fé que salva, a fé que te deixa completo, sem faltar nada. A fé que te diz, não busque mais a Deus, porque já o tens aí dentro. Por que o Espírito de Deus, no tempo antes da cruz, os profetas dizem que o Espírito de Deus vinha e se apoderava aí, Sansão, com uma força, e ele vinha e depois ia. Por que ele vinha de repente e os fazia profetizar e ia embora e os deixava tudo aí? O Espírito de Deus vinha sobre eles e os inspirava, falaram umas palavras proféticas e logo depois o Espírito ia embora. Por quê? Porque havia pecado e o Espírito de Deus não pode morar onde há pecado. Mas depois da cruz, ao tirar o pecado, agora ele veio para ficar. Por isso é que a vida de Jesus está em ti. A vida de Cristo está em ti. Tu tens todo o direito de reclamar tua herança, porque estás completo, limpo, santo e abençoado. Vamos estar em pé e vamos com a música. Abba, Pai.